Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, humilhou completamente o Bolsonaro com aqueles afagos e gracejos ao Lula. É claro que os bolsonaristas ficaram possessos, revoltados. Porque, pô, o Tarcísio faz esses gestos logo depois de toda aquela polêmica do Valdemar Costa Neto elogiando o Lula. E poucos dias depois da operação de busca e apreensão contra o Carluxo, os caras ficaram simplesmente possessos. Eu também não sei se o Tarcísio... Pô, será que ele não sabe que esse tipo de situação vai provocar a ira dos bolsonaristas? Será que o Lula é tão irresistível assim? Ou será que o Tarcísio de Freitas, ele tem um pouco de QI baixo? Agora, o que eu sei é que o rompimento entre Tarcísio e Bolsonaro é inevitável. Na sua opinião, o que você achou desses gracejos do Tarcísio com o Lula? O Tarcísio ele não resiste ao encanto do Lula ou ele é meio QI baixo? O que você acha disso? E a fúria bolsonarista? Deixa o like e, claro, se inscreva no canal. Ah, quando que vai acontecer esse rompimento? Quero saber a sua opinião. Esse rompimento do Tarcísio e do Bolsonaro, na minha opinião, ele é inevitável, pessoal. Porque o Bolsonaro vê o Tarcísio como uma ameaça. Óbvio que ele vê. O Tarcísio de Freitas ele está no estado grande, como o estado de São Paulo. Ele tem o apoio do Gilberto Kassab. Ele não é radical igual ele, Bolsonaro. Então é óbvio que essa situação é uma situação que o Bolsonaro vê o Tarcísio de Freitas como uma ameaça. Em 2023, informações da mídia foram expostas mostrando descontentamento dos dois staffs, a equipe do Bolsonaro e a equipe do Tarcísio, no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Falam no corredor que o seguinte, olha, o Bolsonaro ele ajuda, né, mas ele atrapalha muito mais. E o Bolsonaro tem uma desconfiança com o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro não quer romper ainda. Rompimento é inevitável. Mas nesse momento o Bolsonaro não quer romper. E nem pode atacar o Tarcísio. Porque o Bolsonaro é hoje o seu maior legado. O Tarcísio é hoje o maior legado do Bolsonaro na política. Ele tá no estado como São Paulo. Quem vai ter? Cláudio Castro, que pode ser preso? Jorginho Melo? Não dá. Tem que ser o Tarcísio de Freitas mesmo. A questão é o seguinte, como o Bolsonaro não pode atacar o Tarcísio, ele terceiriza os ataques para a bancada bolsonarista dele na LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas o clima tá azedo. Tá azedo, porque o Tarcísio no passado, em 2023, fez outros acenos ao Lula, o Bolsonaro não gostou, e esse afago, pessoal, nossa, foi demais, foi demais. Porque o que aconteceu? Depois de quase 90 anos, mais de 90 anos, quase 100 anos, um túnel ligando as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, vai sair, com uma parceria do governo federal com o governo estadual, o governo do Tarcísio com o governo Lula. Por que não saiu antes? Primeiro por conta de questões de dificuldades de engenharia, mas depois por má vontade e desalinhamento dos governos federal e com o governo estadual. Mas o Lula chegou e falou assim pro Tarcísio, vamos fazer, o Tarcísio tá bom. Aí o que aconteceu? Houve toda a cerimônia no Porto de Santos, Tarcísio chegou, foi vaiado. Aí o Lula começou a afagar o Tarcísio. Falou que o Tarcísio trabalhou com ele no gasoduto de Manaus. Trabalhou no DENIT, no governo Dilma. E aí até gritaram pro Tarcísio voltar pro PT. E nesse momento o Tarcísio desabou, né? Começou a dar risada. O Lula foi lá, falou, não, ele foi pro Bolsonaro, não entendo porquê. Nos venceu em 2022, mas agora a gente vai ganhar dele em 2026. E foi lá, abraçou o Tarcísio, começou a rir. E o Tarcísio falou que esse é um momento civilizatório, aquela coisa toda, agradeceu ao Lula. E os bolsonaristas ficaram fulos. A Bela Megali do Globo trouxe essa informação. Porque também, olha só, o que os bolsonaristas estão reclamando é o seguinte, que o Tarcísio, ele fez esses afagos ao Lula dias depois da operação da Polícia Federal que pegou o Carlos. Então é como se o Tarcísio não tivesse abalado com a situação. O Bolsonaro já deu a entender que o Tarcísio, tô só ajeitando aqui o foco, que o Tarcísio, ele não é bolsonarista, ele tá distante do bolsonarismo, claro, porque o bolsonarismo é o Bolsonaro, a direita é o Bolsonaro, a gente tá visto o movimento dos bolsonaristas para mostrar que não existe direita, existe esquerda e bolsonarismo, tá? Mas eles falaram que o Tarcísio também não tem experiência, que o Lula o coloca no bolso, que o discurso do Tarcísio é um discurso muito técnico, enquanto o discurso do Lula é um discurso político. Isso é verdade. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, o Tarcísio ele já foi atacado no passado por conta desses gestos ao Lula. Ele sabia que os bolsonaristas iriam fazer. Não é possível que ele seja tão burro. Tão burro. Então ele vai lá, é claro que o Lula vai jogar essas cascas de banana, que o Lula é sedutor, que o Lula quer jogá-lo contra o bolsonarismo. Será que ele não sabe isso? O Bolsonaro, inclusive, estava apoiando o Jorginho Melo para ser presidente da República, porque teve lá a reunião da reforma tributária, e o Bolsonaro falou, o Jorginho Melo não mandou, não precisava, não mandou, ele não foi, mandou um representante.
Os caras poderiam ter feito o mesmo, né? O Tarcísio de Freitas e outros. Então, será que o Tarcísio... Ou será que o Lula, de fato, ele é irresistível, assim, politicamente? Porque o Lula tem um carisma absurdo, né? O Lula, as pessoas querem chegar perto dele. O Bolsonaro no debate, nossa, o Bolsonaro queria botar a mão no Lula, tava ceboso, né, nojento. Ia lá, queria botar a mão no Lula, queria ficar perto. Vem cá, Lula, fica perto de mim. Aí o Lula, não vou, não quero saber de você não, Bolsonaro. Não vou ficar perto de você. E o Bolsonaro ficou todo sem graça, que o Lula não queria ficar perto dele. Todo mundo quer ficar perto do Lula. Então eu acho que o Lula aí tem uma sedução que acaba atraindo. Porque o Tarcísio, o Lula não queria fazer essa obra com a parceria do governo de São Paulo. Falou que era o governo federal. Aí o Tarcísio teve que ir a Brasília, se rastejar, se sujeitar ao Lula. E o Lula falou, tá bom, Tarcísio, então a gente vai fazer junto. E depois faz isso. Pô, é muito amador mesmo o Tarcísio. Ou o Lula é muito irresistível. O que é? O Tarcísio amador ou o Lula é irresistível? Coloca nos comentários, né? O Lula, claro, ele faz isso para fomentar o Tarcísio de Freitas como liderança à direita, para evitar a volta da extrema-direita ao poder em 2026. Ou até em 2030. Ele quer dissipar esse movimento. Só que o Lula sabe que 2026, ótimo, ele pode vencer, ele é o favorito, mas em 2030? O que vai acontecer? A liderança vai ser Bolsonaro, vai ser outro bolsonarista? Não. Então, mesmo que Lula abra mão e não consiga vencer o estado de São Paulo, é melhor ter alguém da direita mais racional, mais civilizado, do que um bolsonarista. Por isso que ele faz esses afagos ao Tarcísio e apoia o governador de São Paulo dessa forma como ele está apoiando. Ou fomentando, melhor dizendo, que apoiar é uma palavra forte, mas fomentar. E o Tarcísio também, o Bolsonaro, pô, o Bolsonaro também não facilita pro Tarcísio de Freitas. Porque o Bolsonaro falou que definiu que vai indicar o Ricardo Mello Araújo. Que você não sabe quem é, ninguém sabe, nem o Bolsonaro sabe. É um ex-coronel, comandante da rota, que é como se fosse um BOPE de São Paulo. Ele vai ser o vice do Ricardo Nunes. Esse cara traz votos? Não. Esse cara traz algum benefício político pro Tarcísio, pro Ricardo Nunes? Não. Só malefício, porque ele bolsonariza a candidatura do Ricardo Nunes. O que é tudo que o Boulos, a Marta e o Lula querem, tudo que o Tarcísio não quer. Porque tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio de Freitas foram derrotados na capital paulista, em São Paulo. E o Tarcísio não quer que o Lula faça uma dobradinha com o Boulos, porque aí ele vai ser amassado e vai ter que ir pro PT mesmo. Não é só uma brincadeira. O Tarcísio falou pro Nunes, olha, pela imprensa, eu não tenho o direito de escolher o vice, nem eu nem ninguém. Ou seja, nem eu nem o Bolsonaro, quem tem que escolher é você. O MDB ficou meio reticente com essa escolha tal. E assim, ele vai ignorar o Bolsonaro é uma demonstração de fraqueza. É uma situação que tá muito delicada. E é claro que o Tarcísio de Freitas olha tudo isso e se vê ameaçado pelo Bolsonaro. O Tarcísio não é bobo, ele sabe que o rompimento vai acontecer. Ele sabe que a situação em São Paulo tá ficando difícil pra ele. E em 2026, Alckmin pode vir aí. E aí? Apoiado pelo Lula. Fazendo um grande ministério como ele tá fazendo. Não vai? Acho que não dá pro Tarcísio não, hein?